Oi, pessoal. Hoje eu vim aqui conversar com uma pessoa que eu considero uma influência muito importante para mim, ainda mais nesse mês de junho, que é a gente comemora o Dia do Químico, dia 18. Então eu quis entrevistar uma pessoa que eu admiro como químico e como professor. Esse é o professor Homero, e eu gostaria que ele começasse se apresentando um pouco, como foi a carreira dele, né, onde ele se formou, por que ele escolheu a química como profissão. Bom dia, né? A gente está gravando de manhã, então bom dia e passo a palavra para você. Oi, Sibeli, bom dia. Há quanto tempo, né? Desde que eu me aposentei, que a gente não tinha oportunidade de conversar. Meu nome é Homero Marques Gomes, eu fui professor da Faculdade de Ciência e Tecnologia da Unesp de Presidente Prudente de 1980 até o final de 2015. Nesse período, a gente teve a oportunidade de ver essa faculdade crescer muito, né? Nesse período, ela praticamente quintuplicou o número de alunos e de cursos também, né? Então, foi uma experiência bastante agradável, bastante positiva, né? Apesar de ser foi a vida inteira aí, né? Então, eu começar explicando por que eu fui parar na área de química. Como todo mundo sabe, né? Isso acontece com todo ser humano. Quando você é criança, você não tem noção alguma das suas aptidões, dos seus interesses. A primeira vez que eu percebi que eu teria alguma facilidade para a área foi quando eu estava hoje é chamado de quinta série, né? Quando eu comecei a ter contato com estudo de ciências e não tinha a menor noção. E a professora deu uma prova e a classe inteira foi muito mal, mas muito mal mesmo, e eu fui muito bem. Então, eu até me surpreendi, porque eu não tinha a menor noção de que eu tivesse facilidade. Eu nunca fui um aluno dedicado, nunca fui estudioso, né? Sempre fiz o arroz, feijão, bife, salada e nada além disso, né? Sempre fui muito vagabundo em termos de dedicação. Em termos de dedicação. E, a partir de então, eu comecei a me interessar, participei de algumas feiras de ciências promovidas pela escola. Eu sou proveniente de uma família extremamente pobre, né? Meu pai era marceneiro, minha mãe era costureira, e apesar das dificuldades financeiras, eu sempre tive um grande estímulo por parte deles, que sempre diziam o seguinte: meu filho, estude para que a sua vida seja menos sofrida que a nossa. E a única coisa que eles tinham condição de me oferecer, e foi mais do que suficiente, era o estímulo e a possibilidade de ser sustentado para poder estudar. Aí eu nunca tinha tido pretensão de fazer um curso superior, nunca tinha passado pela minha cabeça. Aí eu fiz um curso de técnico em química industrial. No final do curso, a minha mãe chegou e falou: e você já pensou numa faculdade? Eu juro que eu nunca tinha pensado. Mas, em virtude da situação da família, a faculdade a ser escolhida tinha que ser uma que eu tivesse aptidão, que fosse gratuita e que fosse em Araraquara, né? Eu sou nascido lá. Bom, dentro dessa série de exigências, o único que se apresentava com possibilidade para mim era um curso de química.
Aí foi o único vestibular que eu prestei então, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, que logo após foi encampado, quando foi criada a Unesp, se não me engano, acho que em 86, parece. Desculpem, a memória já não é tão boa, mas... aí foi criado o Instituto de Química de Araraquara, pelo qual eu me formei. Sempre gostei de, basicamente, duas das áreas de química abordadas na faculdade. A primeira foi bioquímica e a segunda foi química analítica, não em questão de preferência, só citando. Fui fazer, depois de formado, eu iniciei o mestrado em bioquímica na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, né? E terminei o mestrado por lá. Mas, na época, aqui, eu tinha sido contratado imprudente aqui, em 1980 mesmo, né? E quando eu já tinha começado o curso de mestrado em bioquímica, mas eu vi que seria extremamente difícil eu aplicar o que eu estava me especializando aqui na Faculdade de Filosofia, de Ciências e Tecnologia, que na época nem chamava isso, chamava Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, então não tinha muita possibilidade. Isso eu não sabia. Né? Então chamava Instituto de Planejamento e Estudos Ambientais, de Presidente Prudente. Aí, quando eu terminei o mestrado, ficou aquele vazio. O que eu vou fazer para que eu possa me dedicar a alguma coisa que tenha aplicabilidade? Porque até então não existia nenhum sonho de expansão, principalmente na minha área. Durante praticamente todo o tempo que eu trabalhei na Unesp, né, de 80 até 2002, não, a química era uma disciplina única num curso de engenharia cartográfica e sem a perspectiva de que houvesse uma mudança nisso. Durante esse período todo, era só você que dava aula de química? Só eu. Só. Aí, em 2001, 2002, praticamente em 2000, começou um movimento para ampliação do número de cursos de graduação da Unesp. Aí a gente aqui propôs, dentre outros, um curso de física que tinha sido proposto já há muito tempo, que estava engavetado. Logo depois, um curso de ciências de engenharia ambiental, e os dois foram iniciados. Teve a possibilidade de mais um terceiro curso, e aí teve uma coisa que a própria experiência profissional que eu adquiri nesse período me levou a ver a necessidade. Então, durante muito tempo, durante acho que uns 20 anos, eu fiz parte da comissão, hoje eu posso falar, na época era segredo, eu fiz parte da comissão das bancas examinadoras que faziam correção das provas de vestibular da Unesp. Isso não é feito até hoje em Rio Claro, na unidade de Rio Claro, e comecei a corrigir e observei o seguinte ao longo do tempo. A qualidade das provas de química, que obviamente eu só corrigi a química, né? A qualidade das provas de química, vamos fazer assim uma normalização, chamar as melhores provas de química no vestibular da Unesp de 100%.
e as demais vamos normalizar por aí. As melhores provas, o que a gente poderia chamar de 100%, eram aquelas feitas em São Paulo, basicamente na parte central de São Paulo, nos bairros mais abastados. Isso esse percentual de qualidade ia sendo reduzido à medida que a gente se afastava dos centros onde havia cursos de química consolidados. Então, Campinas, por conta da Unicamp, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, então tinha bons resultados na qualidade das provas de vestibular. Periferia do estado de São Paulo, tipo São José do Rio Preto, Ilha Solteira, Prudente, Assis, Marília, a qualidade era, assim, vamos dizer, abaixo de sofrível. E se a gente considerar que em São Paulo a gente chamou de 100%, aqui na região, e em toda essa periferia do estado de São Paulo, periferia no sentido de fora dos grandes centros de ensino de química, isso caía para entre 10% e 15%. Né? Então, alguma coisa tinha de errado nessa história. Né? Eu não posso acreditar que a aptidão por alguma área esteja relacionada com as coordenadas magnéticas do local. Né? Então, o que faltavam eram profissionais qualificados que, primeiro, conhecessem de forma bastante significativa o conteúdo e, segundo, que pudessem estimular os seus alunos a buscarem essa área. Quando apareceu a oportunidade, nós propusemos, né, no departamento o curso de Química, e ele foi, felizmente, né, foi aprovado e foi implantado em 2000, segundo semestre de 2003. O que me motivou muito sempre, enquanto eu estive na universidade, eu nunca me imaginei professor. Eu sou bacharel. Então, nunca assisti uma aula das áreas de formação de professor. E o que me estimulou muito foi o seguinte: só existe, esse é um conceito meu, tá? Só existe uma forma de se fazer justiça social. Não é com doação disso, daquilo e benesses governamentais. Só existe uma forma de você promover a justiça social. Essa forma só tem um nome, chama-se educação. Então, é a única, isso serviu para mim e serve para absolutamente todos os alunos que eu tive ao longo desse tempo todo. Quando a pessoa tem a oportunidade de estudar, a vida dela muda absolutamente. Não tem nada a ver com a sua vida pregressa, né, com a sua vida familiar, tal. A sua vida se torna... ninguém vai ficar rico estudando química, obviamente, mas você vai ter uma vida muito digna, né, uma vida profissional adequada, você vai conseguir cuidar da sua família, cuidar de si mesmo e vai ter prazer em trabalhar e em todas essas áreas assim. Então, eu sempre tive o interesse em fazer com que as pessoas, vamos pensar o seguinte, né? O que atrairia um professor de química, veja, não, é só um exemplo, tá? Para lecionar um professor formado num grande centro a se colocar em Ribeirão dos Índios, Caiuá, Rosana, né? Não tem atrativos para que essas pessoas se desloquem dos grandes centros, né, para esses lugares. A única possibilidade que me ocorreu é o seguinte, que pessoas nascidas nessas cidades tivessem a oportunidade de fazer um curso na área e, por motivos particulares deles,
optassem por ficar, vínculos familiares, e sei lá o que, optassem por ficar nas suas cidades de origem. E, a partir de então, elas pudessem fazer com que, ao longo do tempo, o ensino de química na região fosse ficando adequado, e, com isso, os alunos formados por esses novos professores de química dos locais pudessem pleitear uma vaga numa universidade de qualidade, porque nós já tínhamos aqui na época cursos consolidados na Unesp de matemática, o de física estava se iniciando, e química. Então, as ciências básicas, né, estavam bem encaminhadas. A matemática já estava consolidada, né? Então, foi isso que motivou a gente a propor esse curso. Aparentemente, a surpresa para a gente foi muito maior do que a expectativa, né? Hoje nós temos alunos no exterior com startups lá, temos alunos fazendo pós-doutorado no país inteiro. Eu acho que além disso, né, esse objetivo inicial que você teve aí de trazer para a rede pública professores de qualidade, conheço vários formados na Unesp que estão lecionando no ensino básico e que dão show, né, que fazem a maior diferença. E eu sou um exemplo que quis permanecer na região, né? Eu acho que dos seus objetivos, muitos deles foram alcançados, sim. Então, aí acho que com isso a gente consegue dar a possibilidade, não é uma coisa imediata, né? Esse curso já está começou em 2003, né? Já estamos aí com, sei lá, umas 10, 12 turmas formadas, né? Eu perdi a conta já também, eu fui a quarta também, né? Então, muitos deles optaram por ficar nas suas cidades de origem, e com isso devem melhorar a qualidade de ensino, e os alunos podem pleitear uma vaga numa universidade de qualidade e ter sua vida mudada por um curso superior, né? Tem vários alunos extremamente pobres, mas extremamente pobres mesmo, que se tornaram pessoas totalmente diferentes dos seus antepassados, né? Que basicamente viviam da lavoura ou de pequenos comércios. Então, acho que foi muito bom, foi muito positivo nesse sentido. Então, achei que valeu muito a pena, tive que abrir mão de muita coisa para consolidar esse curso, mas não me arrependo de forma alguma. Achei que faria de novo 10 vezes se fosse necessário. O que mais te marcou, assim, durante essa sua carreira dentro da Unesp? Porque eu mesmo, entrando em 2016, né, eu vi uma evolução muito grande do curso de Química. A gente tinha poucos livros, tinha que ficar disputando com quem ia ficar os livros na biblioteca. Hoje a nossa biblioteca já está suprindo todos os alunos. Nosso laboratório era vamos dizer assim, uma cozinha. Hoje a gente tem um laboratório muito bem equipado, né, de infraestrutura, e eu vi isso crescendo. Imagine ainda mais você que já estava há mais de 20 anos já dentro da Unesp, implementou o curso. Então, nessa evolução, o que mais te marcou como professor? Teve algum episódio, algum aluno que te marcou, que te faz lembrar até hoje, e fala assim, eu consegui, além desses exemplos que você já deu? Realmente foi assim muito satisfatório você ver o crescimento na área, né? Como você disse, você foi uma das vítimas, né, do início de curso. Obviamente, serviço público, ele
tem várias dificuldades. A primeira é a falta de recursos financeiros, e mesmo, às vezes, com recursos financeiros disponíveis, precisa haver a autorização, né? Não basta ter dinheiro para comprar coisa, tem que ter uma lei que permita que você compre. Então, isso causa uma dificuldade extremamente grande para a implantação de um curso. Então, a promessa, a gente já tinha o projeto, né, da central de laboratórios que a gente tem, né, já há um bom tempo, mas isso era muito antigo, nunca tinha sido implementado. Quando foi proposto o curso, logicamente, faz uma proposta e apresenta uma demanda de recursos. Então, entre a demanda de recursos, tinha a contratação de um grupo de professores das diversas áreas da química, biblioteca, equipamentos, e isso foi... não veio no momento adequado, né? Houve, como sempre, eu nunca esperei que fosse receber esses recursos exatamente no momento, ou um pouquinho antes da necessidade. Mas foi bacana, a gente conseguiu. Agora, o que marcou realmente é ver que a região do Oeste Paulista é extremamente carente de investimentos na área de educação, né? Isso sofreu uma mudança bastante razoável, né? Bastante boa, a partir agora no começo dos anos 2000, né? Com a abertura de novos cursos. E aí a gente vê pessoas... você me perguntou a respeito do que me marcou, do que me deu grande satisfação, exatamente o que eu te disse. A gente receber aqui alunos que são extremamente pobres e de origem extremamente humildes. Engraçado, né? A gente nunca precisou de cotas para escola pública, né? Porque nosso aluno, basicamente, era proveniente, acho que talvez 80%, de escola pública. Então, eu acho que a satisfação vem nisso, em você pegar, dar a oportunidade, né, de pessoas que talvez nunca imaginassem que poderiam chegar onde chegaram, né? Tem um grupo de alunos assim que você fica surpreso, né? Porque quando você recebe uma massa, né? Vamos dizer assim, disforme, que você tem 5 anos para transformar em profissionais. E esses profissionais, que eles sejam preparados da melhor forma possível. E isso aconteceu, né? Então, hoje nós temos alunos, ex-alunos, né? Colocados em todos os centros de pós-graduação do país, né? Temos alunos com projetos de jovem pesquisador, temos alunos em indústrias, como docentes em todos os níveis, temos gente no exterior, gente extremamente qualificada, mas extremamente qualificada mesmo, ao ponto de que a gente pode ter a certeza de que o trabalho foi bem feito, né? A gente tinha pouca gente, né? Até a formatura da primeira, segunda turma, nós éramos 4, 5 professores, e hoje acho que são 10 ou 11, eu não tenho exatamente, perdi um pouco o contato, mas deve ser por isso aí. E veja, a gente pode dizer com certeza absoluta que demos conta de formar esse grupo de alunos e para que eles pudessem
concorrer em pé de igualdade, e muitas vezes em condições de superioridade, aqueles formados por grandes centros, tipo outros cursos de Química da Unesp, da Federal, da USP de São Carlos, da USP de Ribeirão, da Unicamp de São Paulo. Eles estão entrando, disputando em pé de igualdade com todos eles, e estão se saindo muito bem, né? Eu não sei, eu perdi o contato por ter me aposentado, deixei de participar da correção. Isso não é uma coisa que vá surtir efeito de imediato, né? A gente vai ter uma letargia aí nessa transferência de conhecimento, né? Por conta dos alunos, mas eu acredito que foi um bom empurrão para a região e principalmente para aquele cara que paga imposto e precisa que esse imposto reverta em benefício dele próprio, né, da família dele, coisa que nem sempre acontece, infelizmente. Uma frase que eu falo muito quando eu vou dar palestra em algum lugar e eu vou me apresentar, né? Eu já tenho um título de doutor, mas eu me orgulho se eu tivesse um professor antes, né? Você é intitulado professor doutor. Então, eu acho que o papel do professor é antes de qualquer titulação. Então, desde que só tem a licenciatura até o doutorado, o papel do professor é o mesmo e é tão importante quanto. E é isso que eu espero um dia conseguir na minha carreira de docente, né? Ser marcada não pelos meus títulos, mas pela minha formação, que é licenciatura. Eu não tenho contato com bacharel, né? Eu só fiz a licenciatura. Você já é formado em bacharel. Você acha que tem uma diferença muito grande dentro do, né? Por que escolher a licenciatura ou o bacharel? Eu acho que essa é uma dúvida que quem está prestando no vestibular tem muito. Eu optei pela licenciatura porque eu já tinha na minha cabeça que eu queria lecionar. Independente se era em escola pública ou numa universidade, o meu objetivo inicial era esse, que foi transformando ao longo da minha graduação. O que você teria como bacharel, que acabou a vida inteira lecionando, né, a dizer nessa escolha entre licenciatura e bacharel? Ou é consequência e dá para recuperar depois? O recado que você teria para dar nesse sentido? Assim. Na verdade, no meu caso, não houve opção, né? A opção era por ter seguido a trabalhar na indústria, no instituto de pesquisa, tal. Me preparei para isso. Na época, eu me formei na década de 80, que é chamada... Me formei em 79, né? Final de 79. Então, comecei a procurar emprego em 80. E 80, como vocês sabem, é chamada de década perdida, por conta das crises mundiais. Então, obviamente, saí procurando empregos em multinacionais, que eram a meca, né, de todo químico da época, era o objetivo de todo mundo, empresas menores também. E na verdade, assim, um dia apareceu uma chance de ser contratado em Presidente Prudente. Foi a primeira chance, né, real, e aí eu estava realmente desempregado, precisando, e vim. Até tinha professores meus, ex-professores da graduação, que diziam o seguinte, que emprego se procurava de Jundiaí para São Paulo, e eu vim para o meio do mato, em Presidente Prudente. Direção, né? Oposta. Exatamente. Vim, assim, para tentar, não sabia se... Não tinha formação, não tinha nem cacoete de professor, né? Tenho muita pena dos meus primeiros alunos, né? Devia ter sido deve ter sido um caos total, mas com o tempo fui
aprendendo a me comunicar. E o que eu aprendi, assim, de mais importante ao longo de todo esse tempo que eu trabalhei como professor, obviamente, o conhecimento é fundamental. Ninguém consegue ensinar nada que não saiba. Então, você só consegue transferir o que você sabe. Agora, o principal fator de agregação é a amizade que você desenvolve, a empatia com que você trata os alunos, com respeito. Eu não... Sempre gostei de me disciplinar no tratamento com o aluno. Não foi muito difícil, eu sou realmente muito chato, né? Sou muito chato comigo mesmo, então você foi minha aluna, né? Então eu não admito muito aquela coisa de você fazer o aluno tem um dia para fazer a prova que foi marcado, faz a prova nesse determinado dia e eu, na condição de professor, eu tenho que dar um retorno tão rápido quanto possível a respeito de como foi o desempenho desse aluno, para que ele se corrija, para que ele se dedique de outra forma, para que ele mude sua forma de estudar. E, principalmente, eu tenho que convencer o aluno de que o que ele fez está errado, né? Então, eu sempre procurei, assim, o aluno faz a prova numa semana, na semana seguinte eu entregava o resultado, fazia a correção, né? Você foi uma das boas alunas que eu tive, e sabe que era assim que eu fazia a correção na semana seguinte, entregava a prova, eu tenho uma reclamação, ótimo, entregue a prova e depois, agora não dá para discutir com 40, mas durante a semana você pode me procurar a qualquer hora que eu vou te atender e nós vamos discutir, se você me convencer que você está certo, se eu convencer você, é assim que se forma uma pessoa. E sempre fui extremamente contrário, e isso foi uma das boas coisas que eu aprendi no Instituto de Química, é o seguinte: a proximidade professor-aluno. Não no sentido de eu mando e vocês obedecem. Não é isso aí. Educação nunca foi para mim, nunca foi isso, não vai ser jamais. Então, nós somos iguais, e eu tenho que te explicar uma coisa, tenho que te convencer que é isso assim. E eu tenho que ter argumentação sólida e válida para que você pare de pensar o que você está pensando. Isso é muito difícil, né? E passe a pensar o que eu estou te dizendo, passe a aceitar o que eu estou te dizendo como verdadeiro. Se eu não fizer isso, eu não estou tendo êxito como alguém que está tentando formar outra pessoa. Então, eu acho que tudo isso faz parte de uma formação global, né? Então, felizmente, eu tive isso durante a minha graduação, a proximidade com os professores. Isso não significa que nenhum tipo de desrespeito ao professor. Quando um aluno faz um questionamento a respeito de qualquer assunto, ele espera uma resposta. E aqui uma resposta que seja convincente e satisfatória. Então, não dá para você chegar e falar, olha, não, é assim e fim, e vai estudar, e você não foi capaz. Não é assim. Você tem que explicar como é que é, por que que é, e, sabe? Senão... Então, eu acho que ser professor é formar alguém e, ao mesmo tempo, se adaptar e se formar como professor também, né? Você tem que aprender uma linguagem que seja acessível ao aluno, que faça sentido na cabeça dele, porque não adianta você pegar um aluno de primeiro ano, que acabou de sair do colegial, e começar a usar jargões de laboratório, porque isso não vai fazer o menor sentido na cabeça dele, e ele vai achar que aquilo é o bicho,
né? E vai servir de desestímulo. Então, não é o caminho. Acho que o caminho é a gente realmente tentar interagir com bastante educação, né? Bastante valorização, né? Cada um tem uma determinada característica, cada ser humano é diferente, e isso tem que ser valorizado. Então, tem alunos que são brilhantes em cálculo, outros são brilhantes em questões argumentativas, tudo isso tem que ser levado em conta. Tem aluno que era um caos, né? A gente corrigia a prova do cara, aconteceu já, né? De eu corrigir a prova do cidadão, o cidadão tirar, tipo, 2,5. Aí veio conversar comigo, mas está certo, né? Olha, vamos ver o que você escreveu aqui. Era simplesmente impossível de entender. Aí, quando o cara sentou ao meu lado na sala e explicou o que ele quis dizer, estava tudo certo. E não tive constrangimento algum em corrigir a nota dele. Se não me engano, foi para 7,5, uma coisa. Ele foi bem na prova. Mas ele escrevia pessimamente, não tinha. Falando era muito melhor do que escrevendo. Então, falando eu entendia, escrevendo não tinha por onde pegar o capital que ele queria dizer. Mas tudo Para faz, isso, a tudo prova faz. oral vai ser bem-vinda. Então, prova oral tem aquele negócio de você dar atenção, tal. Então, você tem que. O professor tem que tentar avaliar o que o aluno sabe e não o que o aluno não sabe. Porque o que o aluno não sabe, da mesma forma que todo ser humano, ele não sabe muito mais do que sabe. Então, a gente tem que procurar saber, buscar o que o cara aprendeu, o que o cara sabe, conhecimento. Então, se você for por aí, você vai conseguir levar o pessoal para cima. Nossa, estou aprendendo muito com essa nossa conversa. Muito Brincadeira. mesmo. Apesar de você ter feito a pós-graduação em bioquímica, igual você comentou no começo, a sua disciplina mais forte dentro da graduação foi a química analítica, né? Eu te Sim. conheci nas Então, disciplinas aí em geral. eu mudei por conta daquilo que eu te falei no começo, né? Não existia, na época, não existia qualquer possibilidade de eu vir a dar aula de bioquímica aqui em Prudente. Não existia essa possibilidade. Não tinha cursos para isso, nada. Quer dizer, não tinha bola de cristal. Falei, bom, o que eu vou fazer que eu goste, que eu não precise de um laboratório extremamente sofisticado, que eu possa estar mais próximo. E aí eu parti para química analítica. Aí eu fiz o doutorado no Instituto de Química, lá de Araraquara, e a partir de então, as coisas foram acontecendo. Química analítica, para mim, é a ferramenta fundamental para todas as áreas, inclusive para a bioquímica, né? Só tem uma forma de se saber abordar um fenômeno qualquer, através da química analítica, da quantificação e da qualificação das variáveis envolvidas, né, naquele processo. E então, fiz o doutorado em analítica, e isso me ajudou muito, né? Quer dizer, as coisas não foram planejadas, como acho que a maior parte da vida das pessoas, se faz um planejamento e esse direcionamento tem que ser revisto ao longo da vida, né? Todo dia. E, hã? A gente revê os nossos caminhos todos os dias. Beleza. Então, é questão de oportunidade e tal. De repente, pintaram cursos, tipo curso de física, depois o curso de engenharia ambiental. Anteriormente, tinha sido encampado o antigo IMESP, né? Com os cursos de educação física e fisioterapia. Aí, eu acabei dando aula
de bioquímica, mas eu nunca imaginei ser possível, porque não existia. E as coisas foram evoluindo e acabaram dando certo. Então, planejamento, talvez 10%, e 90% encarando o que aparecia pela frente. Então, achei que é diferente, né? Eu Na percebi época... agora no pós-doutorado que a química analítica está em mim e eu não sabia, sabe? Eu tentei mudar um pouco de área, mas ela voltou a me pegar com força. E aí eu falava, meu DNA está na química analítica, mas acho que a química analítica está em qualquer área, igual o senhor comentou, né? Qualquer área. Por exemplo, na área de engenharia ambiental, como que você vai abordar um problema ambiental se não for através da química analítica? Na área de ciência dos materiais, é a química analítica que te fornece os parâmetros para estudo. Na área de inorgânica, de orgânica, de físico-química, é a química analítica. Em outras áreas também, nada a ver com a química diretamente, por exemplo, em análises clínicas, tudo é química analítica. Na indústria, né? Os controles de qualidade são todos baseados em química analítica. Então, é a ferramenta da química. Então, tudo o resto, todas as outras áreas dependem da química analítica para que possa entender os fenômenos de interesse delas mesmo. Então, acho que fiquei satisfeito com a opção. Não tivesse com a primeira, estava, mas a segunda também foi muito boa. E foi mais ou menos por aí, não foi nada planejado, não. Se você pudesse voltar no passado, né, o que você mudaria em alguma coisa da sua carreira ou não? Faria exatamente como foi? É difícil falar isso, né? Qualquer coisa nesse sentido, porque a cada opção que você faz na vida, o resultado muda. Muda. Né? Então, se você não tivesse ido naquela festa, você não teria encontrado aquele namorado, que não teria casado com ele, que não teria os filhos que você tem, não teria... Se você, naquele dia que você foi prestar o vestibular, ou na hora de preencher o formulário, você tivesse optado... Você sabe, então fica difícil mudar. Não vejo... A cada escolha que se faz, né, a vida apresenta escolhas diárias para a gente, e para cada escolha que você faz tem uma consequência, às vezes boa, às vezes ruim. Mas acho que não tem como mudar, né? Na verdade, isso é tudo um somatório de forças que você sofreu durante a vida toda e acertou o caminho entre elas e se moldou a algumas, forçou uma barra em relação a outras e a gente é o resultado de toda essa maratona que é a vida, né? Então, acho que não mudaria nada, não, porque vamos imaginar que Tá bem onde está. Imagina assim, quando eu fui fazer o vestibular, parece até uma brincadeira, mas para vocês é uma coisa inconcebível, né? Então, aquele negócio que fazia curso de datilografia, a gente fazia mesmo, né? Porque era a forma que tinha de escrever. Então, a gente não tinha informação de nenhum tipo, né? Muito restrita a informação. E no cursinho, né? Eu consegui fazer um mês de cursinho no vestibular, porque teve um concurso lá, um concurso para bolsas de estudos, e eu fiz e consegui uma bolsa de estudos e fiz um mês de cursinho. E no cursinho falaram, olha, vestibular aqui em Araraquara, em tal lugar, vai ser de
de humanas, em tal lugar vai ser de exatas, em tal lugar vai ser de biológicas. E no dia do vestibular, eu encontrei, na véspera do vestibular, eu encontrei com um amigo que era, vamos dizer assim, era bem informado. O pai dele tinha condição financeira muito boa e assinava jornal. Eu recebia o jornal na casa dele, coisa que eu nunca tive acesso. Aí ele comentou, você vai fazer numa escola lá de Araraquara que chama Vitor Lacorte. Eu falei, não, eu vou fazer no campus. Não, é no Vitor Lacorte e tal. Como ele era mais informado que eu, né, porque ele tinha acesso, eu não, eu fui ao Vitor Lacorte. Cheguei lá, procurei meu nome nas portas, né, e não estava. Aí um iluminado de um aplicador falou assim, olha, mas o senhor não é aqui, é lá no campus. E isso era mais ou menos uns 3 ou 4 quilômetros de distância. E aí bateu o desespero, eu saí correndo para a prova, né? Do primeiro dia. Quando eu cheguei, estavam fechando o portão, consegui entrar. Aquela cena que a gente vê até hoje, né? No vestibular, no Enem e tudo. Aí eu estava tão suado que eu não podia fazer a prova, porque eu colava no papel, né? Aí tive que esperar um tempo eu tive que esperar um tempo para parar de suar e poder fazer a prova. Então, se nesse dia eu não tivesse chegado a tempo, minha vida seria totalmente diferente. Né? Então, são coisas que o resultado depende do que deu certo num determinado momento e assim, então, acho que mudar não mudaria, não, porque seria, inclusive, uma pessoa diferente, né? Se eu mudasse qualquer coisa lá atrás, não seria o que eu sou hoje. Exatamente. Não que eu seja grande coisa, mas o resultado depende das escolhas que você fez ao longo da vida. Eu também prestei um vestibular só, imagina se eu não tivesse passado. Não sei se teria tentado de novo, né? Então, realmente, é difícil olhar para o passado, até mesmo para o futuro, né? A gente tem que pensar só no hoje. Não tem como, né? A cada escolha tem uma consequência. Boa, mas é uma consequência e é assim que a vida é. Então, para finalizar nossa ótima conversa, adorei, muito inspirador mesmo essa paixão pelo lecionário em Química, né? Essa visão que você teve de querer mudar os pequenos centros, que eu acho que o Prudente ainda está crescendo, tem muito ainda que expandir se os governantes deixarem a gente crescer e focarem um pouquinho mais na educação e na ciência. Então, a gente vê muita evasão hoje em dia, o nosso curso começou a cair muito a procura, antes era 7 por vaga, hoje a gente está em torno de 2, 3 por vagas. A minha turma se formaram 22, hoje na física ainda esse número é muito menor. Então, o meu intuito dessas lives, desses vídeos, é voltar a ter essa paixão pelo curso de licenciatura em exatas, né? Não só na química, mas principalmente pela química, que é a minha paixão. Então, eu queria que o senhor deixasse um recado para quem está já na graduação, para não desistirem, por mais que difícil que pareça, principalmente os alunos que ingressaram esse ano e que mal tiveram aula, e também para quem está prestando o vestibular, que esse ano está bem conturbado nesse sentido de fazer ou não fazer o vestibular, mas eu queria que o senhor deixasse o seu recado para esse público. Bom, gente, química, como qualquer outra área, não é para todo mundo, né? Cada um tem uma aptidão. Falar a real para vocês, não vou enganar ninguém aqui. Química, da mesma forma que matemática, que física, não são cursos fáceis. A área de exatas é uma área que exige bastante, que exige estudo, exige determinação, exige disciplina. Vocês vão ter que ralar para concluir o curso, qualquer que seja ele, né? Não tem grandes milagres aí, né? Você só aprende, veja, depois de ter... A única coisa que eu fiz na minha vida foi estudar.
E eu não consegui descobrir nenhuma forma de aprender que não seja bunda na cadeira, cotovelo na mesa e papel e lápis na frente. Então, não tem outra forma, é assim, e vai ter que ralar. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês, usando como a minha experiência de vida. Isso, obviamente, vale, como a Cibele disse, vale para a química, mas vale para qualquer área que vocês tenham afinidade. Gente, ninguém vai dar. O mundo é meritocrático, tá? O mundo só reconhece o mérito. Não adianta você achar que, se você é menina, que alguém vai encontrar você na rua e vai te chamar para ser Gisele Bündchen. Ou então, se você é um rapaz, que você vai virar jogador de futebol, vai virar pagodeiro, músico sertanejo. E isso acontece, mas é extremamente pouco provável, né? Tanto que quantos Neymares existem no país? Quantas Gisele Bündchen existem no país? Então, são muito poucas. Esse modelo não funciona. Funciona para muito pouca gente. O que funciona mesmo e isso é certeza absoluta, é a educação. Você vai fazer um curso com dedicação e você vai, certeza, ter um retorno. E você vai conseguir ascender socialmente. Eu sou suspeito, né, para falar a respeito da química, porque eu não sabia jogar futebol, eu não sei cantar, né? Pelo estica da pessoa, fica impossível me tornar uma modelo, né? Então, das coisas que eu poderia fazer, uma das coisas que eu conseguia fazer menos mal era na área de química. Gosto, foi a minha vida, me dediquei a ela. Se eu não fiz mais, foi por falta de competência, não foi por falta de dedicação. Para mim, é uma área maravilhosa, né? Gosto muito, satisfaz muitas das minhas curiosidades a respeito do mundo, e acredito que vai satisfazer vocês também. Não se iludam que é um curso fácil, não é. Quando a gente recebe os alunos do primeiro ano, né, a Cibele fala que eles vão ter aula de Química Geral, um capítulo de livro por dia. Eles ficam achando que a gente está de brincadeira, mas não está. Mas eu acho que vale muito a pena, acho que é uma coisa extremamente promissora. O futuro da humanidade está calcada em cima, né? Não existe nada em cima, tanto acima como abaixo da Terra, não existe nada que não seja química, né? O que comemos, o que vestimos, o que usamos, o que fazemos a nossa higiene, o que usamos para construir as nossas casas, nossos carros, nossos medicamentos, absolutamente tudo a química está servindo de suporte para ela, para essas coisas. Da química que saem todos esses produtos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, eu acho a química extremamente provocante, estimulante, né? Te torna uma pessoa absolutamente lógica e, ao mesmo tempo, filosófica, porque tem um momento que a lógica não consegue mais te dar as respostas necessárias, e aí você precisa fazer um exercício um exercício filosófico para buscar outras opções
que não são aquelas do 2 mais 2 igual a 4, né? E muitas desses exercícios te mandam para uma outra visão das coisas, que depois você confirma ou não, né? Experimentalmente, teoricamente, né? Mas eu acho vale, né? De novo falando, no meu caso, eu acho que vale muito a pena para quem gosta tem afinidade pela química, né? Vale muito a pena. Traz muita satisfação pessoal em qualquer área que você for atuar. Essa foi a minha história também com a química. Me apaixonei cada dia mais por ela, e você reconhecer que o dia a dia tem muita química é muito, muito interessante. Então, eu queria agradecer essa oportunidade dessa conversa com uma pessoa que eu admiro muito, novamente falando. Parabéns aí pelo Dia do Químico. Vou... Para nós, né? Para nós, né? Para nós. Para nós. E eu vou encerrar aqui com o meu muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, Sibeli. Um beijão para você. Felicidade, sucesso sempre.